Mas o que você ficou sabendo de toda essa história do Cuca desde o dia 1 ou até o dia 0 ou -1 antes da contratação? Porque teve, né, Sormani, uma especulação sobre uma possível vinda do Cuca pro Corinthians no ano passado, antes do Vitor Pereira, né? Isso, e como não foi bem aceito pela torcida, parece que na época o Duílio acabou não fazendo o convite. O que todo mundo comenta é que o Duílio foi conversar com os líderes das torcidas. Marco Belo deve estar bem informado sobre isso. Exatamente isso que eu ia perguntar pra você. Procede isso, com quem ele falou, quem deu o sinal verde, quem deu o sinal vermelho? A Gaviões da Fiel, que é a principal organizada do Corinthians, ela hoje está dividida, né? Depois da última eleição, tem a diretoria nova e tem a diretoria velha. O Duílio conversou com o pessoal da diretoria nova, da Gaviões da Fiel, que deu o ok. Eu tenho muitos amigos dentro da Gaviões que foram contra, muitos. Inclusive, alguns amigos meus saíram da Gaviões por causa disso. Saíram, deixaram a torcida. O episódio do Cuca? O episódio do Cuca. Alguns episódios antes também que aconteceram. A torcida meio que mudou de rumo. O Cuca foi a gota d'água, mas mas o Duílio ligou. Eu dei essa informação, porque eu falei com o diretor da Gaviões, amigo meu, e eu dei essa informação antes mesmo do Corinthians confirmar a contratação do Cuca. Eu falei, o Duílio ligou para um diretor da Gaviões da Fiel e recebeu a confirmação, recebeu o ok de que poderia contratar o treinador. As outras torcidas organizadas não receberam nenhuma ligação do presidente. Ele ouviu, então, só Gaviões. a Gaviões. Só a Gaviões, que foi, por coincidência, a única que não se manifestou. Nem contra, nem a favor. Todas as outras torcidas se manifestaram contra a contratação. Depois da entrevista do Cuca, eu fiquei 1 hora conversando com o Duílio lá no CT. E ele, assim, eu conheço ele há muito tempo, conheço ele faz uns 15, 20 anos, sei lá, e a gente se dá super bem. E ele me falou, pô, cara, eu não liguei só pra Gaviões, eu liguei pra minha mãe, pro meu pai, liguei pra minha filha, falou que a filha brigou com ele, que o pai brigou com ele. A mulher? Não sei o quê. A mulher, não sei de que lado que ela ficou, mas eu sei que a filha ficou contra ele, o pai ficou contra ele, e daí eu falei, ó, você confirma que você ligou pra Gaviões? Ele falou, eu liguei pra meio mundo, tipo, ele não negou, né, que ligou pra Gaviões, mas também não quis afirmar, mas não negou. E ele te falou qual foi o motivo dele ter tomado a decisão que ele não quis tomar no ano passado, em bater o martelo e trazer o Cuca? Cara, ele não me falou, mas eu vou dar a minha opinião. Desespero. Ele entrou em desespero, porque é o último ano do mandato dele, né? Ele não ganhou nenhum título até agora, nem Paulista, nem nada, nem Copa São Paulo. E ele quis contratar um técnico... O feminino ganhou, hein? O feminino ganhou. Tô falando do masculino. Aliás, o feminino do sensacional. Corinthians é exemplar. O feminino do Corinthians é sensacional. E ele não tinha nomes à disposição. Eu perguntei pra ele, se você tivesse o Dorival e o Cuca, quem você contrataria? Ele falou, Dorival. Ele falou isso pra você? Falou, Dorival. Isso aí não foi falado na imprensa, né? Dorival. Só que Corinthians... Um dia antes, Corinthians São Paulo... demorou. Corinthians foi demorou. Um dia antes, né, Um dia antes. Corinthians demorou um dia pra mandar o Lázaro embora, o São Paulo contratou o Dorival. Mas eu falei, Dorival ou Cuca? Ele, Dorival, porque eu teria um técnico bom, do mesmo jeito, sem esses problemas que eu arrumei, né? E ele quis, pra mim, por desespero, por ter que arrumar um técnico vitorioso, aguentar as críticas. Só que teve um dia que eu cheguei para ele e falei, assim, no ouvido dele, falei, Duílio, você achou que ia ser tanto assim? Ele, não. Você achou que ia ser tanto? Cara, eu achei. Desde que eu sou setorista do Corinthians, que começou em 2009, eu sou setorista do Corinthians desde o dia 4 de janeiro de 2009, na apresentação do Corinthians lá em Itu, sob o comando do Mano Menezes, foi quando eu comecei. Sempre que me perguntaram se o Cuca poderia ser técnico do Corinthians, eu sempre falei, não, o Cuca nunca será técnico do Corinthians. Eu sempre falei isso. 10 pessoas, por quê? Como eu não queria entrar muito em polêmica, eu falava, dá um Google. Eu falava, o Cuca nunca vai ser técnico do Corinthians. E quando foi contratado, a galera começou a me zoar, né? Repórter, não sabe nada, falou que nunca seria, durou 2 jogos, né? Então, não era para ele ter sido contratado. E com o Cuca, você teve algum contato sem ser a pergunta na coletiva?
Cara, o Cuca eu me dou muito bem com ele. Eu entrevistei algumas vezes em outras oportunidades, quando ele era técnico do Santos, do Palmeiras, enfim. E ele é um cara, assim, no dia a dia, no bate-papo, assim, é um cara muito legal, cara. Um cara muito legal. Eu sei dividir as coisas. Não sei, mas você teve algum contato com ele nesse curto período aí? Não. Ele deu entrevista e sumiu. Assim, sabe aquele negócio de vou embora, não vou falar com ninguém. Até porque o clima tava muito tenso. Você falou com ele? Falei. Que dia, seu irmão? Falei, acho que foi na semana passada, mais ou menos. Ele falou pra mim o seguinte: tá aqui no meu celular. Eu não sei porque estão fazendo isso comigo. Ele falou pra mim. Foi o que ele te respondeu? O clima tava muito tenso. Mas eu não sei porque estão fazendo isso comigo. Tem aqui. Mas você falou... Eu tenho um posicionamento que não é o seu. Muito provavelmente, porque você não teria contratado. É o seguinte, esse é um caso que aconteceu em 1987. É um caso muito nebuloso. Sim. Tá? Que foi julgado, não à revelia, mas nenhum dos condenados estiveram presentes. Sim. Por estratégia, muito provavelmente, do advogado do Grêmio, que era o Cacalo à época. Escuta, não vai, porque se você for condenado, vocês vão ser presos. Se você for lá, você vai ser preso, tem uma condenação. Tem risco? Tem. Então é melhor vocês não irem, porque não tem tratado de extradição com a Suíça, melhor vocês ficarem. Bom, então os caras não estavam lá para dar a versão deles, para falar. Você faz um julgamento ouvindo uma pessoa. Uma pessoa que foi a menina que fez a denúncia e que sofreu tudo aquilo que ela sofreu, entendeu? Então você tem uma pessoa, você não tem os outros caras, os outros 4 não foram ouvidos. Segundo. Porque eles não quiseram. Sim, não porque não quiseram, por orientação. Não foi porque eles não quiseram. Não. Foi por orientação do advogado. Tá, mas se eles quisessem, eles iriam. Sim, mas o advogado, quando você tá num perrengue, você ouve o que o seu advogado fala. Você não chegou assim, não quero isso. Não, o que eu tô querendo dizer é eles não foram proibidos de... Isso que eu tô querendo dizer. Eles foram proibidos pelo advogado do Grêmio. Tá, pelo advogado, não pela justiça. Não pela justiça. Óbvio não. Foi uma estratégia do advogado. Segundo ponto, eu não sei quem é que o Cacalo contratou pra advogar lá. Eu não sei quem foi. Se ele pegou um advogado de porta de cadeia, o Bialski, por exemplo, o doutor, você conhece ele, o Daniel Bialski? Ele contratou um escritório de advocacia em Berna pra tentar mexer nesse caso. Então, outra coisa, você viaja bastante, eu também viajo bastante. Nós, brasileiros, somos discriminados. Você sabe disso? Ou não? Você discorda de mim? Não, concordo. Concordo. 4 moleques brasileiros. Acusação de uma menina de 13 anos, Suíça. Brasileiros. Uma menina de lá, 13 anos. Eu não vi o julgamento. Ninguém viu. Ninguém viu. Mas e essa... Ninguém viu. E essa nova... Entendeu? E essa nova... Então, o que eu acho é o seguinte, eu gostaria, primeiro, de ver o processo. Eu não vou condenar o Cuca. Não vou. Não, mas eu também não tô condenando e acho que nenhum de nós pode condenar. Outra coisa, a literatura do direito está repleta de casos de condenações equivocadas. Sim. Gente que morreu sendo inocente. Nos Estados Unidos. Não, já teve. Tá cheio. Sabe que já teve. Tá anotado. O caso da escola base, se fosse levar em conta o que a imprensa falou, aquela família tinha sido condenada. Agora, senhor Mano, eu não tô entrando nesse ponto que você tá tocando. Eu não tô entrando, até porque eu sou assim, eu não vou acusar ninguém. Só pra esclarecer, eu não estou dizendo que ele é inocente. Nem estou dizendo que ele é culpado. Estou dizendo que eu gostaria de ver o processo. Pra saber como foi dada essa... Que tá em segredo de justiça por 110 anos. Mas eles podem abrir. Eles podem abrir. Então, mas agora o jornalista, que eu não me recordo o nome, teve lá na Suíça e conseguiu pegar um trecho do processo, né? Ele pegou um trecho do processo. Jornalista do UOL. Você acha que isso aí já é suficiente pra... Escuta, como é que um repórter... Tô te perguntando. Acho que é do GE. Acho que é do GE. Não, é da Globo. É da Globo. É porque o UOL fez uma matéria com o advogado. Não, o UOL fez uma matéria com o advogado. Aí eu te pergunto, como é que uma pessoa que era não sei da onde, lá como é que, aquela mulher, como é que chama? Não sei se ela era promotora. Não. Era do arquivo de Berna. Acho que era isso, o arquivo de Berna. Um caso que está sob sigilo por 110 anos. Como é que ela libera uma página? A página 915, eu lembro isso até hoje. Página 915. E o resto? Então, o advogado dele deve saber... Ele não vai falar com a gente? Até agora ele não me respondeu. Vamos ver se ele consegue... Entendeu? Quer dizer, por que ela libera uma página de um processo que tem mais... E as que antecederam 915? Sim. Deve ter mais depois. Pode ter mais coisa. Deve ter mais... Então, eu volto a dizer, eu não sei.
Esse caso, pra mim, é muito nebuloso. Concordo. Muito nebuloso. Concordo. Eu não vou condenar o Cuca. Não, nem eu. Até porque eu conheço o Cuca. Eu sei que ele é um paizão, ele é um avôzão. O avatar do celular dele é a netinha dele. E tem um princípio que o Dr. Bialski falou pra mim no direito americano, que diz o seguinte: depois que uma pessoa foi condenada, você, passado tantos anos depois da condenação, o que essa pessoa fez na vida? Uhum. Ela incidiu no mesmo erro? Uhum. Ou não? Não. Depois de 36 anos, o Cuca constituiu família, foi um profissional continuou sendo um profissional de futebol, foi um pai, foi avô, etc e tal. Digamos que ele tenha cometido aquele erro. Ele deveria ter pago se cometeu o erro? Acho que sim. Acho não, tenho certeza. Deveria ter pago. Mas depois que acabou, e o tal da ressocialização das pessoas, não existe? Não, eu posso concordar em uma coisa e discordar em outra. 36 anos se passaram, o cara só fez coisa boa. Tem um instituto em Curitiba, onde ele recebe, ele abraça 150 crianças. Sim. Nada disso conta. Esse cara vai ter que carregar esse negócio o resto da vida? Ó, vou concordar e discordar de você. Disso aí. Eu quero ver o processo. Eu concordo que o processo é nebuloso. Eu acho que ninguém de nós pode acusá-lo de ter sido culpado, porque ninguém de nós teve acesso ao processo. Nós dizendo a imprensa. Não, eu não acusei o Cuca, eu falei... Não, a imprensa acusou, a imprensa tirou ele do Corinthians, ajudou a tirar. Sim, não foi só a torcida. Todo mundo. E o time das minas lá. A imprensa ajudou. Sim. Exatamente. Ele foi condenado pelo processo. Sim, ele é condenado. Ele é condenado, então houve o julgamento, assim como o Robinho foi condenado, houve processo do mesmo jeito. Agora, eu discordo de você em algumas coisas que você falou. Ah, ele é um ótimo filho, um ótimo pai, um ótimo irmão. O cara pode ser um assassino e pode ser um ótimo filho, um ótimo pai. Você não entendeu o que eu quis falar. Um ótimo você não entendeu o que eu quis falar. Eu quis dizer o seguinte, que depois daquele episódio, qual foi o comportamento dele? A gente não fala tanto em ressocializar as pessoas, o cara vai preso. Cumpre a pena dele. Ele sai e vai carregar aquilo o resto da vida? Mas, você vai tentar ressocializar o cara? Arrumar um emprego pra ele? Arrumar uma escola pra ele estudar? Pra que serve essas coisas, então? Vamos separar o Cuca, Você vai dizer pra mim o seguinte, um assassino tirou a vida de uma pessoa. Pô, isso é um caso pra se pensar. Um estuprador, mexeu com o psicológico. Vamos pensar também, entendeu? Então, é isso que eu tô te falando. Eu acho que a pessoa pode e deve se ressocializar. Agora, dependendo do crime que ela tiver cometido, não pode ser um ídolo. Ele não pode se colocar num lugar em que ele é um exemplo para crianças, para jovens. Então, não estou dizendo do Cuca, tá? Estou falando de um caso qualquer, até porque ninguém sabe se o Cuca é culpado ou inocente. Então, eu acho que ele foi julgado culpado. Eu acho que o goleiro Bruno... Mas o caso é nebuloso. O goleiro Bruno, tá? Matou a menina lá e tal. Ele cumpriu a pena. Ele tá livre. Cumpriu, não. Não, ele cumpriu, ele tá livre. Ele saiu, ele conseguiu uma... Liberdade condicional. Mas aqui no Brasil você sabe como é, né, senhor? Ele tá livre, ele pode trabalhar com o que ele quiser. Se ele quiser trabalhar, sei lá, numa marcenaria, num escritório de advocacia, eu acho legal, bacana. Agora ele ser goleiro de um clube... colocando aqui supermercados tal, casa de apostas tal, não sei o quê, patrocinadores, daí vai a criancinha lá pedir autógrafo pra ele. E não sabe, né, Eu não acho que essas pessoas que cometeram crimes no passado possam trabalhar em espaços onde as pessoas as idolatram, onde as pessoas as seguem e talvez achem que eles estão certos. Então, se por acaso o Cuca cometeu, ele tem todo o direito de trabalhar. Isso se chama ressocialização. É diferente dele ser um técnico de futebol do Corinthians, ou do Santos, ou do Palmeiras, em que vai a criancinha lá e vai falar... vai dar uma Mas isso diz, nos processos de ressocialização, fala que... Não, isso é opinião minha. Sim, sim. Isso é opinião minha. Sim, você colocaria esse adendo. É opinião minha. É uma opinião minha. Perguntando, você colocaria eu não contrataria a Suzane von Richthofen para trabalhar lá em casa. Sim. E ela pode se ressocializar, ela pode. Acho que ela até entrou num culto, numa igreja aí, bacana. Tomara que ela seja super feliz. Mas eu não contrataria ela para trabalhar lá em casa, nem para defender o time. Ou seja, eu não tô te condenando, não. Não, mas a discussão é válida. É válida. Ou seja, quem foi preso é prisão perpétua, amigo. É prisão perpétua. Porque você vai sair... e as pessoas jamais vão te aceitar na sociedade.
Você entendeu? Dependendo da posição. Eu entendi o que o Belo falou e cada um tem uma opinião e eu acho que o... Nunca vai trabalhar onde, Eu por acho que exemplo? o... não. O que ele é sério? Caixa de banco? Ele seria o quê? Dono de restaurante? Você iria no restaurante dele? De repente, se ele for um diretor esportivo... Mas não, vai dar a mesma confusão. Lógico. Vai dar a mesma confusão. óbvio, Dá a mesma óbvio, confusão. óbvio, Ele falou óbvio. mais alguma coisa legal, assim, do pessoal saber pra você, seu irmão? O Quem, Cuca? do Cuca? É. Não, eu falei só rapidamente. Ele tá muito monossilábico. Mas eu quero deixar bem claro que não tô acusando, não quis acusar e sou contra quem acusou o Cuca. Eu, repórter, estou te acusando do que você fez. Eu nunca fiz isso. Eu falei o que eu sei. O que eu sei é que ele foi preso, ficou lá, vocês falaram 1 mês, né? Eu não sei. Eu confundi, achei que tinha sido 3 meses, mas enfim. Ou 40 dias, no Tá, máximo. mas ele ficou lá, foi condenado, foi julgado com o advogado do Grêmio aqui no Brasil. Pegaram 15 meses de prisão, menos o Fernando, né, que pegou menos. Belo, e o processo caducou. Deixa eu te falar uma coisa. Estupro, em qualquer lugar do mundo, ainda mais com uma criança de 13 anos, você acha que ele foi condenado por estupro? 15 meses de prisão? Ele não foi... Pensa bem. Não, eu já parei pra analisar isso também. Isso aí Ela acho que se enquadrou em atentado ao pudor, né? Exatamente. Ele não foi condenado por estupro. Lógico que não. Agora, a gente tá 15 entrando... meses por coordenação disso. Isso não existe em nenhum lugar, mas nem no lugar mais tolerante do mundo. Agora, entendeu? Sormani, alguém é condenado por 15 meses por estupro. A gente tá entrando numa conversa muito filosófica aqui, mas eu vou te falar. Em 1987, a lei suíça era uma coisa. Em 1987, a lei brasileira era uma coisa. Pelo que eu li e estudei, na lei da Suíça, estupro em 1987 era só se tivesse conjunção carnal. Você molestar... Conjunção carnal é você fazer o sexo. Penetração. Tá bom, tá. Se você molestasse uma garota, ficasse passando a mão e não sei o que, não era considerado estupro. Hoje é. Então a lei mudou. É que nem outro dia que chamaram, não sei quem aí, que falaram, o cara era homofóbico. Ele odiava homossexuais. Daí eu falei, em que ano? O cara falou, 1930. Eu falei, cara, até 1992, a Organização Mundial de Saúde considerava a homossexualidade uma doença. Tinha o CID, Código Internacional de Doença, homossexualidade. Então, o cara de 1930 era homofóbico? Era, assim como o irmão dele, o pai dele, o tio dele, era uma doença. Então você não pode tirar as coisas de contexto. Não também. Era, né? Era considerado... Eu acho que absurdamente. Você tem que colocar as coisas na ordem certa e na hora em que elas acontecem. O que você falou, exato. exatamente. Então, voltando a esse caso, que eu acho que é algo chato, porque nenhum de nós três aqui é advogado, ninguém tem acesso ao protesto, ao processo, a gente tá falando sobre coisas que a gente lê, que a gente ouve, né, que a gente diz, mas o que eu sei é que na época, estupro era conjunção carnal. E depois, se você lê hoje a lei, ela mudou. Hoje você molestar uma criança é estupro. Por isso que eu queria muito a palavra do advogado, mas é difícil, mas a gente sabe também, eu entendo, mas nosso papel é tentar um pouquinho, né, Sormani?